Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje, nós temos um assunto específico para ser trabalhado. O assunto específico é o estudo das viroses. É considerada uma virose toda e qualquer doença que tem como agente etiológico, que tem como causador um vírus. Vírus, como todos sabem, são parasitas obrigatórios. São obrigatórios e específicos, ou seja, um vírus parasita de humanos não é um vírus parasita de plantas. Até mesmo dentro do corpo humano, os vírus são parasitas de células específicas. Por exemplo, enquanto o vírus da cachumba parasita as células das glândulas salivares, o vírus HIV, que é o responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida ou AIDS, ele parasita os linfócitos, aquelas células que têm capacidade de identificar o agente causador da doença, o antígeno, e de produzir anticorpos. Então, existem muitos vírus que são parasitas de seres humanos, e é justamente isso que a gente vai falar hoje. Não vamos falar de todas, é lógico, vamos falar das principais, e o que a gente tem que saber para a gente fazer uma boa prova, por exemplo, para que a gente possa fazer o Enem, o que seja. A gente identificar quais são essas viroses, as principais medidas preventivas, chamadas de medidas profiláticas. Isso é de extrema importância que a gente saiba, porque em nível de saúde pública a gente deve saber aplicar. Então vamos dar sequência? Segue o fio comigo aqui. Então é isso aí, gente. Vamos só dar uma relembrada na estrutura viral. A estrutura de um vírus é extremamente simples, daí a controvérsia de serem ou não considerados seres vivos, porque todo ser vivo basicamente é formado por célula. O vírus é um organismo acelular, então a gente vai encontrar isso aqui, ó. A estrutura proteica, que seria o capsídeo viral, e esse capsídeo viral, ele no seu interior contém um material genético, no caso, que é o DNA ou RNA, com algumas exceções, como é o caso do citomegalovírus, que apresentam simultaneamente tanto DNA quanto RNA. Em alguns vírus, uma estrutura externa chamada envelope, são chamados de vírus envelopados. Essa estrutura é retirada da célula parasitada, quando ele provoca a lise, a destruição da célula parasitada. Então, eles são chamados de vírus envelopados. Gente, é uma estrutura extremamente simples. É um ser vivo que não tem nenhuma atividade metabólica, ele não tem nenhuma atividade química direcionada à transformação energética, transformação química para obtenção energética. Então, obrigatoriamente, esses seres são seres parasitas e são parasitas especializados. Muitos deles acometem doenças em seres humanos, e nós vamos falar algumas delas. Exatamente na fase em que estamos, esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de abril do ano de 2020. Nós estamos passando por uma situação de pandemia mundial da Covid-19, que o pessoal popularmente chama de coronavírus, um vírus em formato de coroa. O vírus SARS-CoV-2, que é responsável por essa doença respiratória extremamente grave, que dissemina muito rapidamente. A taxa de letalidade dela realmente não é a taxa de letalidade tão grande, meus colegas, mas a gente tem que entender o seguinte: a propagação é muito grande. Se eu tenho, por exemplo, uma população de 200 milhões de pessoas, onde ela atinge 10% dessa população, ou seja, contamina 20 milhões, e com a taxa de letalidade, como alguns dizem, baixa de 1%, ela provoca a morte de 2 milhões de pessoas, se não forem tomadas medidas adequadas. As medidas adequadas são extremamente importantes, que são desde medidas para a gente evitar o contágio, como por exemplo o contato social, que deve ser evitado, porque como eu disse para vocês, ela propaga e dissemina muito rapidamente, porque a transmissão é muito simples, por meio de perdigoto, ou seja, gotículas de saliva. Então pode ser através da tosse ou do espirro, pode ser através de objetos contaminados que tenham sido tocados ou utilizados por uma pessoa portadora. Então a contaminação é extremamente fácil, como acontece com as gripes de modo geral, e não somente elas. Outras doenças que a gente vai comentar aqui na sequência, também a via de transmissão é por meio de perdigotos. Então, inicialmente, para algumas, quando existe vacina, é a principal prevenção. Para Covid-19, que eu falei para vocês, ainda não temos uma vacina eficiente. Então, por isso que evitar o contato social nesse momento que estamos no mundo é a principal forma de evitar a propagação da doença. Existem outras
que são transmitidas, como eu disse a vocês, por meio de perdigotos, algumas quase que totalmente erradicadas, né? Esse aqui é o sarampo, gente, são os principais sintomas do sarampo, essas manchas avermelhadas na pele, mas se segue de dores no corpo, coriza, conjuntivite, tosse e febre. Transmissão por meio de gotícula de saliva e objetos contaminados. Se não houver um tratamento correto, ela pode evoluir para problemas maiores, como lesões no sistema nervoso, convulsões, pneumonia, infecção nos ouvidos. A principal forma de prevenção do sarampo, gente, não haja dúvida, é por meio da vacinação obrigatória que é realizada no nosso país. Só que ao longo dos últimos anos, um grande problema vem acontecendo não só aqui no Brasil, mas como no mundo de forma geral. Os chamados grupos anti-vacinação. São pessoas que defendem que vacinas são produtos químicos que podem ser piores até mesmo que o desenvolvimento de uma doença. Vocês não devem de forma alguma levar a sério os chamados grupos anti-vacinação, porque são esses grupos anti-vacinação que têm contribuído, corroborado para a propagação de doenças quase que totalmente erradicadas, dentre elas o sarampo. Na sequência, nós temos a cachumba, também transmitida da mesma forma por meio de contato com a saliva de uma pessoa contaminada. E ela se caracteriza pelo inchaço das glândulas parótidas, glândulas salivares. Esse inchaço leva a essa característica aqui principal da cachumba. O repouso é primordial, porque através do repouso evita com que o vírus se multiplique, caia na circulação sanguínea e chegue às gônadas, que são as glândulas reprodutoras no sexo masculino, os testículos no sexo feminino, os ovários, o que pode levar à esterilidade. O pessoal fala que o cuidado com a cachumba é para evitar com que ela desça. Então por isso que o repouso é importante. Não é a cachumba que desce, não é a glândula salivar que desce. É o vírus que multiplicado cai na circulação e chega nas gônadas. Aqui a gente também tem uma doença que poderia estar erradicada graças à vacinação, mas ainda ocorre em casos isolados, infelizmente, por conta justamente dos grupos anti-vacinação, que a doença se tornou reincidente. Transmissão, como eu te disse, contato direto com as lesões da pele ou com a saliva da pessoa contaminada. Ela é sintomática, tá, gente? A pessoa manifesta sintomas e os principais sintomas são essas bolhas que aparecem na pele. Essas bolhas podem evoluir e deve-se ter um cuidado muito grande, porque a pessoa, quando coça, o contato com as unhas contaminadas, isso pode ser entrada direta para bactérias, o que podem provocar problemas mais graves. A vacinação ela é necessária. Seguindo-se a catapora, uma doença que hoje a gente pode quase totalmente considerar como uma doença erradicada, são imagens fortes. Ela provoca essas pústulas na pele que evoluem para feridas mais graves. Existem dois tipos de varíola, a varíola humana e a varíola bovina. A vacinação é a melhor forma da gente evitar a propagação da doença. Aliás, a primeira vacina produzida no planeta por Edward Jenner foi uma vacina para prevenir em relação à varíola. Ele foi a primeira pessoa a utilizar o estímulo da defesa imunológica, utilizar o próprio causador, o antígeno, no caso atenuado, sem capacidade de causar a doença, para levar o organismo da pessoa a produzir anticorpos. Edward Jenner utilizou o próprio filho nos testes e ele é responsável pela primeira vacina da face da Terra. Uma doença que, como eu disse para vocês, praticamente erradicada desde os anos 80. Agora a gente passa por um caso de uma doença de também fácil transmissão. A herpes do tipo 1, a herpes labial, no contato direto entre as pessoas ocorre a transmissão. Eu posso falar para vocês que um grande número da população é portador do vírus da herpes, só que nem todo mundo manifesta. Ela vai se manifestar em situações específicas, como por exemplo, mudança de temperatura, baixa umidade, imunidade, tudo relacionado ao seu sistema imunológico. Só que quando ela aparece, às vezes, ela vai e volta, ela retorna. Então existe tratamento, existe como reduzir esse ferimento. A herpes 2 ou genital, ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, e a transmissão acontece por meio de relações sexuais. Na nossa sequência, a gente passa agora para aquelas que são transmitidas por via digestória. O que é via digestória?
por meio de água ou alimentos contaminados. Para evitar, são cuidados simples. Primeiro, obrigação governamental, saneamento básico. Hoje nós temos, infelizmente, uma parte considerável do nosso país onde as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Até mesmo em grandes capitais não se cobre a totalidade. Então isso seria uma obrigação governamental. Coleta de esgoto, tratamento de água do esgoto, tratamento de água, fornecer uma água de qualidade para a população. E cuidados individuais. Quais são esses cuidados individuais? A gente deve tomar somente a água que tenha sido tratada. Quando não tratada, ela pode ser fervida. A gente deve ter uma higiene pessoal adequadíssima, lavar constantemente as mãos, limpar as unhas que acabam virando depósito para micro-organismos. E é lógico, né, gente, lavar muito bem os alimentos. No caso desse cuidado com a lavagem dos alimentos, a gente deve evitar algumas coisas. Existem pessoas, por exemplo, que usam sabão, detergente para lavagem dos alimentos. Isso não é correto, porque isso é um produto químico residual. O mais correto seria a gente lavar utilizando uma solução com água sanitária, com hipoclorito de sódio. A cada litro de água, a gente utiliza uma colher de água sanitária. Isso é suficiente para a gente poder fazer uma boa higienização dos alimentos e evitar a transmissão de inúmeras doenças. Dentre elas, eu destaco para vocês o rotavírus, muito comum em crianças, que leva diarreia, vômito e febre. Só que o grande problema do rotavírus é a associação em crianças de diarreia com vômito, que pode levar à desidratação. Hoje em dia, existe uma forma de prevenir em crianças, que é por meio de 3 doses da vacina, que é aos 2, 4 e 6 meses de idade. E é lógico que aqueles cuidados que nós citamos em relação à higiene. Aqui nós temos, gente, a meningoencefalomielite, poliomielite ou simplesmente paralisia infantil. O que se sabe é que o poliovírus é um vírus que pode atingir boa parte do sistema nervoso, inclusive as meninges, que são membranas que envolvem o sistema nervoso. Só que na maioria dos casos ela é assintomática. Somente 1% dos casos que ela pode levar à paralisia, daí o termo paralisia infantil. A transmissão é por meio de água e alimentos, como eu disse para vocês. Esses cuidados pessoais são importantes, o saneamento básico é importante, mas nada melhor do que a vacinação obrigatória. Uma doença que hoje é quase totalmente erradicada no planeta, só não pode ser considerada erradicada pelos poucos casos ainda que se registram na Ásia e na África, e a vacina SEIME, que é a famosa vacina da gotinha, ela é extremamente eficiente na prevenção da poliomielite. Nós temos um bom sistema de vacinação em relação à mesma aplicada no nosso país, então por isso que há um certo tempo o Brasil já não mais registra casos. A campanha é campanha do dia D mesmo, de prevenção contra a paralisia infantil, que é um nome forte e é considerado uma campanha de impacto. Também por meio digestório, eu falo para vocês de uma infecção hepática chamada hepatite A, água ou alimentos contaminados. Principais sintomas aqui listados: cansaço, tontura, perda de apetite, enjoo, vômito, febre, dor e desconforto abdominal, peles e olhos amarelados, a famosa icterícia, por conta do ataque nos hepatócitos das células do fígado, a urina escurecida e fezes mais claras. A pessoa deve procurar imediatamente tratamento médico quando esses sintomas aparecem. E a transmissão por meio de água ou alimentos contaminados, o que difere das hepatites B e C. A hepatite B, que existe vacinação, como também existe para a hepatite A, é transmitida principalmente no contato por relação sexual. A hepatite C, para a qual não existe vacina, a transmissão, além de sexual, é também por meio do contato com o sangue. Então, a prevenção no meio de uso de preservativo, evitar o contato com o sangue de pessoas contaminadas é a melhor para se evitar a hepatite C. Hepatite B e A, existe vacinação específica. Agora a gente passa para uma parte no qual falo de algumas zoonoses. Aqui, zoonoses que com frequência a gente tem no nosso país, porque existem surtos dessa doença em épocas específicas do ano, principalmente no verão, onde chove muito e faz muito calor. A temperatura influencia muito. Influencia no quê?
no ciclo de vida desse cara aqui, o Aedes aegypti, que é o transmissor em meio urbano de dengue, chikungunya, zika vírus e também da febre amarela. Febre amarela que tem como transmissor no meio silvestre também um mosquito chamado mosquito hemagogus, mas que no meio urbano a gente tem o mosquito Aedes aegypti. A questão da temperatura da chuva está relacionada ao ciclo de vida, porque a fêmea bota ovos na água e nesse local é propício para o desenvolvimento posteriormente de pupas, o desenvolvimento de larvas e também nos indivíduos adultos. Em temperatura de 30 graus ou 30 graus, acima de 30 graus, esse ciclo pode acontecer em horas. Então, por isso que os cuidados que a gente deve ter de prevenção é para evitar os focos do mosquito. Muito cuidado. Por enquanto, não temos vacinação. Os sintomas são muito parecidos, como febre, que está presente praticamente nas 3. As dores nas articulações, praticamente presente. As manchas vermelhas na pele, vocês podem observar que elas aparecem. A coceira, que também aparece nas 3. E a vermelhidão nos olhos, que geralmente não acontece na dengue, mas acontece na chikungunya e no zika vírus. Por isso que os sintomas se confundem e para se determinar são com exames específicos. E com um grave problema em relação ao zika vírus, o que se sabe principalmente aqui no Brasil, da correlação com alguns casos de microcefalia, por conta do desenvolvimento do zika vírus em gestantes. Então, o cuidado que nós devemos ter, principalmente em relação aos focos de desenvolvimento do mosquito. Uma das últimas zoonoses que eu vou falar para vocês, a última no caso, é a raiva ou hidrofobia. É transmitida principalmente no contato com a saliva ou com sangue de animais contaminados, animais domésticos como cães e gatos, por exemplo. Ela pode ser letal e é uma doença que a principal prevenção é por meio da vacinação. A vacinação obrigatória nos animais domésticos, ela é necessária. Nos animais a gente identifica facilmente porque eles começam a salivar. Por que saliva, como é o caso do cachorro? O poliovírus, o vírus da raiva, desculpa, ele ataca a musculatura do esôfago por onde passa a água e o alimento. Então o animal quando bebe ou quando o animal se alimenta, ele sente muita dor, então ele evita engolir. Ele evita engolir, por exemplo, a saliva, então se concentra na boca. Pode ser por meio da mordida, pode ser quando ele arranha. Mas o que tem a ver o arranhar? Ele lambeu o local e com aquilo ele fez uma porta de entrada. A transmissão pode acontecer por esse meio. Então, a vacinação dos animais ela é extremamente necessária. No meio silvestre, os morcegos são os principais transmissores de raiva. Colegas, rapidamente aqui falando do vírus HIV, responsável pela SIDA, AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida. É um vírus que é específico de células humanas, no caso, os linfócitos TCD4, que são os linfócitos identificadores, aqueles que identificam o antígeno. Então, elas causam dificuldade na defesa imunológica. Esse vírus HIV provoca no indivíduo imunossupressão. O que provoca, na realidade, os sintomas que se manifestam na pessoa portadora do vírus HIV, o que pode levar a pessoa ao óbito, é a baixa imunidade da pessoa, por conta do ataque aos linfócitos de um portador. Aqui só para a gente entender, algumas pessoas às vezes questionam, né? O vírus, o corpo humano não produz anticorpos para combater o vírus HIV. Produz sim quando identificado. Aqui a gente pode observar nessa linha a contagem dos linfócitos CD4. E aqui a carga viral. Vocês podem notar que no início a produção de anticorpos é grande, mas a partir do momento que o vírus se multiplica e provoca a lise e a destruição dessas células, o que acontece com a contagem dessas células no organismo? Cai bruscamente e juntamente a imunidade da pessoa. Então vamos lá. Também por relação sexual, nós temos o HPV, o papiloma vírus humano. O vírus HPV, em mulheres, ele pode evoluir para câncer no colo do útero e no homem ele pode ser responsável pelo câncer de pênis. Aqui só mostrando para vocês algumas situações que podem acontecer no homem também por ação do vírus HPV. Pessoal, para prevenir, o ideal são os cuidados relacionados à educação sexual, uso de preservativo, que é extremamente importante, né, por conta desse contágio
desse contágio sexual, e a vacinação, como já foi feita aqui no nosso país, a vacinação principalmente em mulheres por conta da ação do HPV. No caso do vírus HIV, só para a gente finalizar, já que eu falei de transmissão por relação sexual aqui, não é a única via de transmissão quando a gente fala de prevenção. O contato com sangue de pessoas contaminadas também. Então, por isso que cuidados são primordiais. Cuidados são tomados, por exemplo, nos bancos de sangue. O compartilhamento de drogas injetáveis também é uma forma de transmissão. Então, outra coisa que se deve evitar totalmente é o uso de drogas, que é algo extremamente letal para o indivíduo, e além disso traz o risco de contágio por outras doenças também. Pode haver transmissão da mãe para o filho no momento da gestação, exatamente no momento do parto. Mas só que hoje em dia, por conta dos tratamentos eficientes com os coquetéis antirretrovirais e com as medidas tomadas antes do parto, em 80% dos casos se evita a contaminação. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Eu finalizo falando rapidamente de algumas viroses, como eu disse a vocês, não todas, mas as principais. E até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.